Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando mais um vídeo então do meu estágio híbrido de extensão, tá? Meu nome é Daniele Caroline Arnold e sou acadêmica de licenciatura em Geografia da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. Bom, nesse vídeo a gente vai estar tratando dos assuntos então sobre dobramentos, falhas e terremotos, tá? O que são dobramentos? Os dobramentos consistem em grandes encurvamentos de formato côncavo ou convexo que surgem nas formações rochosas da crosta terrestre. As dobras, então, como que elas surgem? Através da grande pressão que possui, né, no fundo do nosso planeta. E podem acontecer de maneira horizontal, exercendo uma grande força sobre rochas de composições mais frágeis, como por exemplo os sedimentares. Esse fenômeno propicia o enrugamento do relevo. Temos vários exemplos no mundo de cadeias de montanhas que emergiram em decorrência das dobras e dobramentos, das quais podemos citar a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, os Alpes, na Europa, e a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então, se for uma rocha mais frágil, ela acaba cedendo e ocorre os dobramentos, tá? E se for uma rocha muito densa, né, muito dura, digamos assim, vai ocorrer uma falha, ela vai acabar se quebrando e não vai ceder, tá? Ela não é maleável, ela não consegue fazer o dobramento, e sim vai ocorrer uma falha, porque ela vai acabar se quebrando, tá? Então, a formação dos dobramentos ocorre por conta da plasticidade do magma. Sabe-se que a certas profundidades do interior da Terra, os minerais que dão origem às rochas encontram-se na forma pastosa, o magma. Assim, em vista das altas temperaturas aí existentes, os minerais que compõem o magma apresentam plasticidade. Plasticidade é a capacidade de um material ser modelado, de receber forma ou de se romper. Sem se romper, desculpa. É o caso da argila plástica, um tipo de barro que, quando embebido em água, fica maleável, podendo-se dar a ele qualquer forma usando as mãos. É com essa argila, por exemplo, que se fabricam potes, vasos e esculturas. Então, a gente pode relacionar os dobramentos com o artesanato, né, feito da argila, né? Essa argila, ela é maleável, a gente, com o auxílio das mãos, a gente consegue moldar ela como a gente quer, né? E os dobramentos, então, também ocorrem mais ou menos assim. As rochas, elas vão se moldando e não se rompem, tá? As placas tectônicas e os grandes dobramentos. A Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ou os dobramentos que deram origem a essa cordilheira, resultaram da colisão da placa de Nazca, uma placa oceânica que está sob o Oceano Pacífico, com a placa sul-americana, uma placa continental onde se situa o território brasileiro. A placa de Nazca, que se desloca de oeste para leste há milhões de anos, vem entrando por baixo da placa sul-americana, que por sua vez desloca-se de leste para oeste. Assim, a borda do continente, comprimida contra a crosta oceânica, dobrou-se, fazendo surgir a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é fruto de um dobramento, tá? Já as falhas, que a gente vai falar agora, elas ocorrem a partir de uma quebra, né? Uma quebra da rocha, que é uma rocha muito rígida, né? Que ela não consegue se dobrar e ela vai acabar quebrando. Então, o que são falhas? As falhas são fraturas nas estruturas rochosas
resultantes da ação de forças internas da Terra. Ao se movimentarem, as placas tectônicas geram grande pressão nas rochas, causando alterações em sua estrutura, o que pode resultar em falhas. Na formação das falhas, ocorre deslocamento de blocos rochosos, um em relação ao outro. Esse processo altera a paisagem e pode originar vales e montanhas. Então, enquanto que nos dobramentos as duas placas se encontram e acabam se dobrando, aqui nas falhas, ou uma sobe por cima da outra, ou vice-versa, tá? Ou elas acabam deslizando uma para cada lado, tá? E a gente vai tratar agora de cada uma, eu vou explicar mais ou menos cada uma, a gente vai estar diferenciando cada forma de fratura, né? Cada forma de falha. Uma falha normal, então. Esse tipo de falha ocorre geralmente em áreas de atividade tectônica de extensão, como nas zonas de separação de placas, tanto continentais como oceânicas. Um bloco de rocha encontra-se verticalmente decaído em relação ao outro. Então, temos aqui duas placas tectônicas, né? E uma, ou melhor assim, e acaba que uma desce e a outra sobe, tá? Ela acaba fazendo isso daqui. Essa é a falha normal. Falha inversa. Forma-se geralmente em áreas onde as rochas sofrem tensões de compressão, como ocorre em regiões de choque de placas tectônicas. Nesse tipo de falha, um bloco rochoso sobe verticalmente em relação ao outro. Então, enquanto que na falha normal, um bloco de rocha encontra-se verticalmente decaído em relação ao outro, aqui na falha inversa, um bloco rochoso sobe verticalmente em relação ao outro. Então, acaba sendo bem parecido. Ele acaba fazendo o mesmo movimento, mas enquanto que aqui na falha normal, que um desce e outro sobe, acaba ficando digamos que uma paisagem mais regular ainda. Agora, uma falha inversa acaba que essa daqui, ó, sobe aqui e acaba meio que ficando por cima da outra, tá? Falha transcorrente. É caracterizada pelo movimento horizontal dos blocos rochosos, ocorre principalmente nas áreas onde as placas tectônicas movimentam-se paralelamente uma em relação à outra. Então, essa falha, ela não sobe nem desce, tá? Temos as duas placas aqui, ela acaba uma correndo para a esquerda, outra para a direita, tá? Acaba fazendo isso daqui. E uma falha oblíqua é uma falha que combina movimentos horizontais e verticais dos blocos rochosos, tanto de distensão como de compressão. Os movimentos não precisam ocorrer de forma simultânea. Uma falha normal ou reversa, depois de um longo período de estabilidade, pode sofrer um movimento horizontal e se caracterizar como uma falha oblíqua. Então, ao mesmo tempo que uma sobe e outra desce, ela ainda faz o movimento de uma ir para a esquerda e outra para a direita, tá? Agora vamos falar dos terremotos, tá? Os terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são tremores ou vibrações da crosta da Terra provocados pelo tectonismo ou pelos fenômenos vulcânicos, que serão vistos ao longo dos vídeos, tá? O ponto localizado no interior da Terra, que corresponde à zona de origem do terremoto, denomina-se hipocentro ou foco. Em geral, esse ponto se localiza entre 15 e 45 km abaixo da superfície terrestre, mas pode atingir cerca de 600 km. Na superfície, o ponto de maior intensidade do terremoto chama-se epicentro.
Então, lá no fundo da Terra, aonde vai ser a origem desse terremoto, chama-se hipocentro. E aqui na superfície, aonde que a gente vai ter maior intensidade do terremoto, né? Chama-se de epicentro. Os terremotos, eles ocorrem tanto na crosta continental, que é terras imersas, como na crosta oceânica. Quando os terremotos ocorrem tanto na crosta continental e nas terras imersas, como na crosta oceânica. Quando comparados aos dobramentos, falhamentos e ao vulcanismo, os terremotos não são considerados grandes agentes criadores ou modificadores do relevo, pois dão origem a falhas e a fendas no solo. Os terremotos, eles não mudam tanto o relevo, né? Mas eles destroem muito as cidades, principalmente quando são terremotos, né, de grande escala, tá? Mas e quais são as causas desses terremotos, né? Causas dos terremotos, então. Os abalos sísmicos ou tremores da Terra geralmente ocorrem quando as rochas estão sob grande pressão, vinda do interior do planeta. Essa pressão exerce uma força nas rochas, ou nas placas tectônicas, e procura alguma maneira de se exaurir. As falhas geológicas presentes nas zonas de contato entre as placas são altamente favoráveis para a ocorrência dessa dissipação. A maioria dos abalos sísmicos ocorre nas zonas de contato entre as placas, pois são áreas de movimentação rochosa com grandes falhas geológicas. Entretanto, também pode haver falhas no interior das placas, o que permite a ocorrência de abalos em áreas no interior, e não só nas bordas tectônicas. Essa pressão vinda do interior do planeta e o movimento tectônico provocam vibrações sísmicas destrutivas, bastante comuns nos limites das placas. Quando um bloco rochoso se choca com outro, há o tremor, seja no oceano ou em terra firme. O ponto onde começa esse tremor, então, é chamado de hipocentro, né, que a gente já falou, e aonde a gente sente realmente, né, é epicentro. E além dos terremotos, também temos os tsunamis, né, que é quando um terremoto ocorre no oceano. O que é um tsunami, então? Na crosta oceânica também ocorrem terremotos de diversas intensidades, semelhantes aos que ocorrem em terra firme, capazes de originar um tsunami, fenômeno caracterizado por ondas gigantescas que avançam sobre continentes e ilhas, provocando grande destruição e mortes. Os tsunamis ainda podem ser causados por uma atividade vulcânica, um grande deslocamento de terra ou gelo, ou pelo impacto de um meteorito dentro ou perto do mar. Então, o tsunami pode ocorrer quando as placas tectônicas se chocarem no fundo do oceano, tá? Essa água vai acabar, a água do mar, né, do oceano, vai acabar atingindo a crosta terrestre, né? Vai acabar atingindo a superfície terrestre e vai causar o tsunami, ou então um vulcão no fundo do oceano que vai acabar movimentando essas águas e vai causar um tsunami também. Ou então um deslocamento de terra ou de gelo, né, um desmoronamento, por conta do grande impacto, também pode causar um tsunami. A intensidade dos terremotos, então. A intensidade no terremoto é medida a partir de duas escalas, a escala Richter e a escala Mercalli. A primeira foi elaborada por Charles Richter em 1935. Essa escala mede quão forte é o tremor, que apresenta variação na escala de 1 a 10. Quanto mais alto o valor do abalo, mais danos ele causa na superfície.
Segundo Richter, os abalos variam em um fator de 10. O terremoto com escala 2 é 10 vezes mais intenso do que o terremoto com escala 1. Um terremoto com escala 6 é 100 vezes mais forte do que um com escala 4. E assim sucessivamente. Já a escala Mercalli mede o poder de destruição dos abalos na sociedade, variando de 1 a 12. Quanto mais próximo de 12, mais destrutivo. Associando uma escala com a outra, podemos ter abalos sísmicos de 7 na escala Richter, porém 2 na escala Mercalli. Isso porque esses abalos podem ocorrer em áreas desérticas, por exemplo, causando poucos ou nenhum dano às sociedades humanas. Então, como eu disse antes, o terremoto ele não vai afetar muito o relevo terrestre, né? Mas ele pode gerar muita destruição, principalmente em cidades grandes, né, que são bastante habitadas, vai gerar muita destruição. Mas quando for numa área desértica, por exemplo, ele pode ser um grande terremoto, né, com a escala 7, mas na escala Richter 7, mas na escala Mercalli pode ser avaliado com apenas uma destruição em 2, né? Por quê? Porque não é uma área muito habitada, né? Então não vai abalar muito a sociedade, tá? Isso é o que a escala Mercalli faz, então ela vai medir o poder de destruição dos abalos na sociedade. E a escala Richter vai medir a força, né, ou o tamanho, né, do terremoto. E uma curiosidade, a escala Mercalli, ela é representada por números romanos, tá? A escala Richter não. Então, na escala Richter, de 3,5 a 5,5 é percebido o terremoto, mas causa poucos danos. De 5,5 a 6, os terremotos danificam os edifícios. De 6,1 a 6,9 é um terremoto muito perigoso para as áreas populosas. E de 7 a 7,9 pode causar grande destruição. Acima de 8 tem potencial para dizimar cidades inteiras. Já agora, pela escala de intensidade Mercalli, com o grau de intensidade 1, não é percebido o terremoto. Com o grau de intensidade 2, ele é percebido por poucas pessoas paradas em andares superiores. Quando o grau de destruição for 3, ele é percebido dentro de casa. Alguns objetos pendurados oscilam, vibração parecida à da passagem de um caminhão leve. Quando o grau for 4, os objetos suspensos oscilam, vibração parecida à da passagem de um caminhão pesado. Janelas, louças, portas fazem barulho. Paredes, estruturas de madeira rangem. Na escala 5, ele é percebido fora de casa. Pessoas acordam, líquido em recipiente é perturbado. Objetos pequenos e instáveis são deslocados. Portas oscilam, fecham, abrem. Quando o grau for 6, ele é percebido por todos. Muitos se assustam e saem às ruas. Pessoas andam sem firmeza. Janelas e louças se quebram. Objetos e livros caem de prateleiras. Reboco fraco e construção de baixa qualidade racham. Quando o grau for 7, é difícil manter-se em pé. Objetos suspensos vibram, móveis se quebram. Danos em construção de baixa qualidade e algumas trincas de construções. Queda de reboco, ladrilhos ou tijolos e telhas mal assentados. Ondas em piscinas, pequenos escorregamentos de barrancos arenosos. Com o grau 8, danos em construções com colapso parcial.
algum dano em construções reforçadas, queda de estuque e alguns muros de alvenaria, queda de chaminés, monumentos, torres e caixas d'água. Galhos das árvores se quebram, trincas no chão. Escala 9, pânico geral. Construções bastante danificadas, às vezes colapso total. Danos em construções reforçadas, tubulação subterrânea quebrada, rachaduras visíveis no solo. Escala 10, a maioria das construções é destruída até as fundações. Danos sérios a barragens e diques, grandes escorregamentos de terra, transbordamento de rios e canais, trilhos levemente entortados. Escala 11, trilhos bastante entortados, tubulações subterrâneas completamente destruídas. Já na escala com grau 12, destruição quase total, grandes blocos de rocha deslocados. Então, os terremotos, quando for em locais bastante povoados, vai causar grande destruição. Uma curiosidade: em 15 de agosto de 2007, um terremoto de 8 graus na escala Richter provocou destruição e muitas mortes no Peru. A causa foi a convergência entre a placa de Nazca, que está sobre o Oceano Pacífico, e a placa sul-americana. No Brasil, cujo território se localiza sobre a placa sul-americana, habitantes de Porto Velho e Manaus sentiram tremores de fraca intensidade, resultantes da propagação das ondas vibratórias desse terremoto. No entanto, devido à posição do território brasileiro na placa sul-americana, distante da zona do entorno das duas placas, os tremores de terra em geral são percebidos, mas sem graves consequências. A população e os terremotos. As consequências dos terremotos não são iguais em todas as partes do mundo. Em países desenvolvidos, os meios de socorro às vítimas costumam ser rápidos, como é o caso da Itália. Em outros, como no Japão, muitos edifícios são construídos com tecnologia e materiais que suportam os tremores. Esse tipo de situação não é comum em países subdesenvolvidos ou pobres, onde o socorro nem sempre chega a tempo e muitas das habitações são construídas com materiais pouco resistentes, o que agrava as consequências de um terremoto. Pessoal, e falando desses países pobres, né, que nem sempre recebem socorro em caso de terremotos, não sei se vocês lembram em 2010 do terremoto que foi um terremoto de grande magnitude, né, que causou enormes estragos no Haiti. Em meio a uma guerra civil, a população haitiana passou pela tragédia que foi um terremoto de magnitude 7, na escala Richter. Atingiu o país no dia 12 de janeiro de 2010, provocando uma série de feridos, desabrigados e mortes. Diversos edifícios desabaram, entre eles o Palácio Presidencial da capital Porto Príncipe. Os terremotos eles são desencadeados quando as placas tectônicas que formam a superfície da Terra entram em processo de choque ou acomodação. O fator agravante daquele terremoto foi pela proximidade da superfície em que ocorreu o fenômeno a apenas 10 km de profundidade. Aconteceu no limite norte da placa das Antilhas com a placa norte-americana. Então ele foi um terremoto com hipocentro raso, digamos assim, né, com apenas 10 km de profundidade. Então esse foi um fator que ele foi muito sentido e acabou causando muitos danos, muitos estragos. Mas, além desse terremoto de 7 graus na escala Richter, outros dois ocorreram logo em seguida de magnitude 5,9 e 5,5. Esse fato promoveu grande destruição em Porto Príncipe, capital do Haiti. Estima-se que metade das construções foram destruídas. 250 mil pessoas ficaram feridas. 1 milhão de pessoas desabrigados. E até o dia 26 de janeiro, o número de mortos ultrapassava 100 mil pessoas.
Entre os feridos e mortos estavam alguns brasileiros, pois o Brasil é responsável pelo processo de pacificação no Haiti, enviando 1.266 militares, né, na época. Foram confirmadas 21 mortes de brasileiros, sendo 18 militares e 3 civis. Entre eles estava a médica Zilda Arnes Neumann, com 73 anos de idade. Ela era coordenadora internacional da Pastoral da Criança, médica, pediatra e sanitarista. Uma semana após esse acontecimento, outro terremoto atingiu o país, derrubando algumas construções que já estavam com as estruturas abaladas em virtude do tremor de dias antes, né? O número de desabrigados foi enorme e muitas pessoas ficaram com receio, né, de outro terremoto e o consequente desabamento das residências. Então, como no Japão já tem edifícios, já tem construções, né, já estão sendo construídos, né, com materiais que digamos que aguentariam, né, um terremoto. Já no Haiti, como é um país pobre e tal, teve uma destruição muito grande e também o terremoto foi, né, com a escala Richter 7, né, foi bem forte, então acabou destruindo muita coisa lá. Mas e aí? É possível prever terremotos? A geociência ainda não tem meios para prever terremotos, embora pesquise o assunto há muitas décadas. O que se sabe é que a ocorrência de um terremoto pode ser precedida por alguns acontecimentos, como alteração do campo magnético da Terra, elevação no nível do mar, variação do nível das águas subterrâneas e mudança no comportamento de animais, entre outros. Então, a todo momento, né, a todo instante, os estudiosos buscam, né, prever terremotos, né, mas ainda não é possível. Apenas alguns fatores, né, pode ser precedidos, né, os terremotos são precedidos, né, por alguns fatores, que é a alteração do campo magnético da Terra, a elevação do nível do mar, das águas subterrâneas e a mudança no comportamento dos animais. Então, por hoje era isso, tá? No decorrer das aulas a gente vai debatendo outros assuntos e até lá!